Protegida. Chegou Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrubirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, já com os números de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. E dá para dizer que foi um dia positivo para a soja, dando sequência a um movimento que começou ontem. A gente começou a entender um pouquinho que mudanças são essas aí para o mercado. Aparentemente, soja se distancia de novo daqueles 10 dólares por bushel, e o novembro está ali, 10,75 de finalização no dia de hoje, voltando a flertar ali com os 11 dólares. Será que tem fôlego para continuar subindo? Qual é a motivação para esse movimento de alta? O que aconteceu com o mercado que acabou provocando essa mudança, né? Pelo menos momentânea. Vamos ver se é uma mudança que vem para ficar ou não, em termos de variação de preço. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural. Está aqui já comigo, Ronaldo, no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esse movimento, que acabou trazendo de volta expectativas novas aí para os preços da soja, Ronaldo. A gente viu ela se aproximando dos 10 dólares na semana passada e hoje está voltando a olhar ali para os 11 dólares por bushel quando a gente pega a referência ali no mês de novembro, né, no contrato novembro. O que mudou nesse mercado nesses últimos dias e é uma tendência nova se desenhando aí? Qual que é a sua opinião? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alex. Finalmente eu apareço num dia de alta. Toda vez que eu apareço aqui está caindo. Geralmente está caindo bastante. Eu estava com medo de ser taxado já de pré-frio, mas é até difícil da gente dar uma risada, ficar mais tranquilo quando o mercado está muito negativo. E aí a gente tem 2 dias seguidos de forte valorização, tanto na segunda como ontem, né? Como hoje, né, Alex? E na verdade, já faz tempo que a gente não tem uma abertura de semana tranquila, seja de movimento negativo ou positivo. Já faz quase 2 meses que toda segunda-feira a gente tem um movimento bem agitado para Chicago, Alex. Felizmente, recentemente, agora essa semana, foi um movimento positivo, mas sempre estava tendo toda segunda-feira uma queda muito drástica. As altas dessa semana, elas não são coincidência, e o mercado, de certa forma, entendeu bem o porquê desses movimentos altistas. A gente teve, claro, o reflexo das eleições dos Estados Unidos, a campanha foi reiniciada ali, o Biden desiste. Eu acho que esse é um fator que vai impactar ainda há bastante tempo, mas agora a gente também está vendo uma perspectiva de piora no clima dos Estados Unidos, mas isso ainda não é uma tendência para responder a sua pergunta. O clima, ele vai continuar impactando até agosto. Agosto ainda é mês muito importante e crítico para a formação da produtividade, mais um pouco até para a soja do que milho, mas acaba influenciando o milho também. E o clima, ele não é um ponto de tendência definida, porque ele é o maior ponto de dúvida para o mercado. E vai ser isso daí. Quando o clima apresentar piora, sobe. Quando apresentar melhora, cai. E só depois de agosto a gente tem o clima saindo do radar para deixar aí o quadro de oferta e demanda andar sozinho. Aliás, em agosto, dia 12, também tem quadro de oferta e demanda do FDA, né? Então a gente está fechando julho, as 2 últimas semanas de julho agora vão ser bastante especulativas. Agosto entra ainda com um clima bastante impactante e o quadro de oferta e demanda vai chamar a atenção. Clima, para essa semana, está chamando a atenção porque a gente teve a divulgação do relatório das lavouras ontem. Soja acabou se mantendo ali nos 68%, mas o que chamou a atenção do mercado foram os estados do estado de Kansas, não Arkansas. Arkansas até piorou também bastante, mas Arkansas ele é cerca de 4% ali da produção. Mas o estado de Kansas
ele é cerca de 6%, de 5% a 6% da produção total dos Estados Unidos. E Dakota do Norte, se somar os dois ali, a gente está falando de 10% da produção americana. Kansas teve uma piora de 8% nas qualidades e Dakota do Norte uma piora de 4%. Então isso acaba chamando a atenção porque a gente tem dois estados que estão localizados nas grandes planícies, estão praticamente fora do cinturão. O Kansas pega um pouco ali do cinturão do milho, mas a sua maioria de produções de lavouras estão fora do cinturão. E as planícies estão mostrando uma temperatura mais alta para os próximos dias. E aí quando você olha para a soja, para o próprio relatório que foi apresentado segunda-feira, a gente tem mais de 90% das lavouras em estado reprodutivo, 65% em florescimento, 29%, quase 30% em estado de vagem. Então a gente tem um período muito crítico para o clima definir qual que vai ser a produtividade da soja. Então o mercado olhou para isso, só que olha que interessante. A gente teve um movimento de alta muito forte e no meio da tarde, não os mapas oficiais do NOAA, mas vários modelos climáticos começaram a mostrar a probabilidade de tempestade para esse final de semana. E aquele pico de alta que a gente assistiu na abertura de manhã, ele já foi devolvendo e a gente fechou quase que numa estabilidade, Alex. Então o clima impacta. Medida que mostrar melhora vai devolver, medida que mostrar piora vai continuar subindo, mas a gente vê aí, sobretudo pelo contrato de agosto, que Chicago está com dificuldade de se manter acima dos 11. O agosto é o único contrato curto, né? A gente tem ali os contratos de maio 25 para frente, já acima dos 11, mas não é aquela distância, não estou dizendo, não é lá perto dos 12, é ainda na corda bamba dos 11. E pelo contrato de agosto a gente vê essa dificuldade de se manter. Sobretudo agosto hoje fez um movimento até de queda porque não conseguiu ficar muito acima dos 11. E é isso, o clima ele não é uma tendência ainda, ele vai ser precificado a cada semana. Eu acredito que as eleições vão ter um impacto muito maior agora no sentido especulativo, não no sentido de fundamento. Soja e milho, desde a guerra Rússia e Ucrânia, passou a sentir muito mais efeito do mercado financeiro do que sentia antes por causa dos olhares de investidores que não se atentavam tanto e depois da guerra começaram a enxergar soja e milho como ativos de lucro. Eu disparei aqui, né, Alex? Deixa eu te devolver. Na verdade, Ronaldo, você trouxe os fundamentos, né, que justificam essa mudança aí no patamar de preços em Chicago. Mas mesmo assim, como você bem pontuou, não são fundamentos definitivos, não são fundamentos que têm o potencial aí de mudar uma tendência, pelo menos nesse momento. Quando a gente fala de clima nos Estados Unidos, quanto tempo mais a gente tem aí para, de fato, esse fundamento deixar de mexer com o mercado? Acho que até o final de agosto o mercado ainda vai sentir esse movimento climático. A gente tem agora, desde ontem, uma perspectiva mais seca, temperaturas mais altas, mas, sobretudo, por causa dessas temperaturas altas, começaram também a aparecer as chances de tempestade. Tempestade, ela é boa no sentido de umidade, traz água, mas é preocupante quando a gente fala de ventos e granizos. E o mercado não consegue antecipar isso 100%. E é um problema porque o mercado costuma exagerar efeito climático, Alex. Ele sobe mais do que deve ou ele corrige mais do que deve. Então não tem como a gente cravar aqui agora nada de clima. O interessante, talvez, e aí sim dá para a gente especular bastante, é quando a gente olha para as produtividades. Para a soja, o USDA está falando de uma produtividade de 52 bushels por acre. É recorde. Desde 86, nunca se viu nos Estados Unidos uma produtividade desse nível. Em 2016, eles falavam em 51,9. E em 2016, quando estava nesse período de divulgação das qualidades, era 71% as qualidades das lavouras entre boas e excelentes. Então a gente tinha 71% das qualidades boas e excelentes para produzir 51,9 bushels por acre. Hoje a gente está falando em 58 para produzir 52. Não é lá essas grandes coisas, não é uma diferença muito grande, mas é uma produtividade recorde. Não tem como o USDA subir essa produtividade, então logo a gente entende, é daí para baixo. Será que ele vai conseguir manter essa produtividade na reta final
final de julho para agosto. Então, esse é o ponto que vai chamar a atenção para o quadro de oferta e demanda no dia 12. Qual que é a produtividade a ser lançada? Se vai manter esse 52, sabendo que 52 é recorde, não ficou, nenhum momento chegou nesse nível, ficou perto disso em 2016, quando as qualidades estavam acima de 71. Várias vezes a gente repetiu aqui que qualidade acima de 60%, o mercado entende que é uma boa produtividade. E a gente está falando quase o tempo todo perto de 70%. A gente teve um recuo ali que veio para 67%, mas ainda assim muito perto de 70%. E agora a gente está falando de 68%. Então, se a gente for olhar para longo prazo, os números que nós temos hoje de oferta e demanda, de qualidade de lavouras, não indicam para a gente sustentação para Chicago. Todos os cenários apontam Chicago podendo perder os 10, indo para baixo por causa das lavouras, por causa da colheita. A gente, em menos de 90 dias, vai começar o movimento de colheita americana. E não tem nenhum movimento mais forte para derrubar Chicago do que a entrada de produto novo, do que a colheita, movimento de maior oferta. O que pode dar uma sustentada para esse movimento de alta, tentar talvez não deixar cair para vir abaixo de 10, como é a probabilidade hoje, eu acredito que só as eleições ou o clima, de fato, apresentar uma situação muito drástica. Mas mesmo que o clima hoje ele não apresente mais umidade, julho, agosto, tem que parar de chover daqui até a colheita. Não pode, e mesmo assim ainda a gente já tem lavouras ali que eu acredito que o FDA segura com a produtividade. Não estou dizendo que a lavoura vai ser boa, mas estou dizendo que pelo perfil do FDA ele pode segurar as produtividades ainda em condições boas, não jogar tanto ali. Então, são duas opções que a gente pode ter para movimento de alta em Chicago agora. O clima ser catastrófico daqui para frente, que parece difícil de acreditar nisso, por mais que o clima está apresentando temperaturas altas, um clima um pouco mais seco ontem, no início da semana. Eu estou dizendo que hoje a gente já tem mapas mostrando possibilidade de tempestade para o final de semana. Poucas chuvas, tem previsão de chuva para amanhã, para depois. Pouca chuva, mas tem ali no cinturão, em algumas regiões das planícies. Então, o clima tem que ser catastrófico, que não nos parece que vai ser daqui até agosto, e as eleições têm que trazer muita surpresa, muita movimentação. Aí sim, eu acredito que a probabilidade é maior, Alex. Caso contrário, as eleições mostrando cada vez mais vantagem para Trump, que eu acredito que agora o mercado já não vai colocar isso na conta 100%, mas caso Trump consiga ganhar mais vantagem, retomar a vantagem que ele tinha contra o Biden, agora sobre a Kamala Harris, eu acredito que Chicago vai ter dificuldade de sustentar no 10, que não quer dizer que vai baixar o nosso preço, porque o dólar está dando toda a sustentação para a gente agora no curto prazo, Alex. Ô Ronaldo, mas você acredita que eleição continua precificando soja? Continua, eu acho que sim. É até interessante a gente abordar esse tema com um pouco mais de detalhes, porque uma coisa é o que nós achamos, é o que a gente acredita, outra coisa é a forma que o mercado reage. Por que eu estou dizendo isso? Eu, particularmente, eu acho que o Trump deve voltar à Casa Branca e tem todos os sinais para se reeleger. Só que a gente não pode ignorar que o Trump ele representa uma ameaça para o sistema como um todo. O sistema que eu digo, essa nova onda de sustentabilidade, de pauta moral, pauta moral no sentido de politicamente correto, essas pautas ideológicas que tomaram conta do mundo nos últimos anos, o Trump ele é contra todas elas, no sentido de sustentabilidade, por exemplo. Ele disse que vai retomar a indústria automobilística dos Estados Unidos, que vai interromper os subsídios que estavam sendo dados para carro elétrico. Chega esse negócio de carro elétrico, vamos retomar a força da indústria automobilística, essas pautas de imigrantes, por exemplo. Resgate então, do petróleo, né? Do mercado de petróleo, né? O combustível fóssil, né? Então, todas essas pautas, elas são contra o sistema ideológico que a gente tem dos artistas de Hollywood. E a gente viu isso acontecer no Brasil. O Trump ele é muito mais direita, e ali os democratas não é uma esquerda igual do Brasil, mas são muito mais inclinados à esquerda. Então o Trump ele não é o candidato do sistema. O candidato do sistema é a Kamala Harris hoje, é o Partido Democrata. E a gente viu os níveis de patrocínios recordes que foram liberados ali, né? A torneira ela tinha fechado com o Biden, na hora que o Biden desiste, a Kamala Harris volta, a torneira volta a abrir e volta pingando, até jorrando.
batem recorde de arrecadação ali, mais de 800 milhões de dólares de uma vez, mais de 80 milhões, 800 não, mais de 80 milhões de dólares de uma vez só. Encurta a distância que tinha, o Biden estava mais de 6 pontos, o Trump estava mais de 6 pontos na frente do Biden, com a Kamala Harris ele fica só 2 pontos na frente dos democratas. Isso quer dizer que a Kamala Harris tem chance de ganhar? O mercado entende que pode ser que tenha mesmo, mas não só ganhar a presidência, mas manter uma vantagem na Câmara dos Representantes, manter uma vantagem no Senado, sobretudo se o Trump tem a chance forte de voltar para a Casa Branca, o Partido Democrata precisa se preocupar em ser oposição. E para ser uma oposição de peso, eles têm que formar maioria. E eles sabiam que com Biden eles não conseguiam formar essa maioria. Então o mercado vai pautando todos esses acontecidos. Será que, de fato, o Partido Democrata está muito atrás? Será que isso tudo não faz parte de uma estratégia? Porque o debate na CNN que nós assistimos do Trump e do Biden foi muito antecipado. Não era para ter esse debate. Os dois concordaram em estar ali justamente para o Partido Democrata ver como que era o desempenho do Biden. Porque ou eles mostravam que o Biden estava indo muito bem, ou eles trocavam o Biden a tempo. E foi o que aconteceu. Eles trocaram o Biden, não com tanto tempo assim. Então, o que o mercado está assistindo? Espera aí. Não está já garantido a vitória do Trump. A gente pode ter uma reviravolta, porque voltou dinheiro para a campanha dos democratas e eleições, antes de qualquer coisa, a eleição se faz com grana, a eleição se faz com dinheiro. Então voltou a torneira ali para os democratas. A gente tinha o Trump sempre como o alvo de todas as notícias, porque ele tinha tomado aquele tiro na orelha, então ele virou o herói, depois veio a convenção dos republicanos, estava tudo em alta ali para o partido dos republicanos e para o Trump. Aí, de repente, o Biden renuncia e tira todo o holofote do Partido Republicano para os democratas. Não é coincidência que a gente viu Chicago derreter com o Trump avançando cada vez mais, e agora Chicago reverte no dia seguinte da renúncia do Biden. Uma coisa é uma campanha contra o Biden, outra coisa é uma campanha contra Kamala Harris, que é uma mulher, que é considerada negra nos Estados Unidos, e o Trump, em muitos momentos ali que ele estava contra a Hillary, ele se viu em situações difíceis, em maus lençóis, porque tudo podia ser taxado como misoginia, o cara é machista. Então é uma campanha diferente. Uma campanha contra o disputar contra o Biden é uma coisa, disputar contra a Kamala Harris é outra coisa, porque a mídia vai usar qualquer coisa para fazer sensacionalismo. E o mercado entendeu isso. Então, eu, particularmente, não sou a favor de Kamala Harris lá nos Estados Unidos, tenho parentes que moram lá, tenho amigos que moram lá, e acredito que para a população o melhor seria reelegerem o Trump. Mas para o mercado a linguagem é outra, o jeito de enxergar a situação é outra. Os democratas estão abaixo, mas agora eles encurtaram a distância, estão recebendo muita grana, recebem apoio do sistema, as estratégias estão se mostrando realizáveis, testaram o Biden, viu que não era bom, trocaram, e pode ser que eles aumentem ali a participação na Câmara dos Representantes, no Senado. O que está sendo chamado hoje lá fora é o Trump Trader, tanto para Chicago, de commodities também, isso sendo impactado, o Trump Trader, porque está devolvendo as baixas que foram colocadas com a possibilidade da volta do Trump. Trump voltando para a Casa Branca, o mercado entendeu que era baixo por diversas razões. A gente já falou aqui do embate China e México, mas também por causa de uma pressão especulativa. Como eu falei, desde a guerra Rússia e Ucrânia, soja e milho ficaram muito atrativos para investidores de fundos, de papéis, gente que não entende nada de mercado de agronegócio, mas veio para soja e para milho. E então, não só por China e México, mas também pelo fator especulativo do próprio mercado e porque o Trump representa, no entendimento do mercado, um aumento de gastos que causaria um aumento de juros, uma alta de dólar, então queda para as commodities. Eu espero que eu tenha sido didático, Alex, e não tenha causado uma confusão na cabeça de quem está ouvindo a gente agora. Não, o importante é ficar marcado que as eleições americanas ainda vão influenciar na precificação da soja, para o bem ou para o mal, mas é um fundamento que ainda deve persistir aí, pelo menos até a gente conhecer o novo presidente dos Estados Unidos. Agora, o Ronaldo, além desses fundamentos,
Você estava me contando que também tem, pelo menos nesse movimento aí dos últimos dias, tem uma questão técnica envolvida também, né? Que foi acionada a partir, obviamente, dos fundamentos, mas ela tem seu peso também na formação dos novos preços. Que questão técnica é essa e como é que a gente explica para quem está nos ouvindo? Hoje, o que a gente está assistindo, desde ontem, na verdade, esse movimento de alta, a gente chama de cobertura de vendidos. O que é a cobertura de vendido? Não é gente abrindo novas posições de compra, porque a pessoa que ela abre uma nova posição, ela está colocando o dinheiro na mesa. Estou dizendo, eu aposto que vai ter esse movimento, está aqui o meu dinheiro acreditando nisso. Quando você está cobrindo uma venda, você só está tirando o dinheiro. Então, não estou apostando em nada, já ganhei dinheiro demais, caiu do jeito que eu imaginava que poderia cair, tive lucro, estou colocando dinheiro no bolso. Então, esse é o movimento que a gente tem visto em Chicago de segunda e terça-feira. Cobertura de vendidos. Tem uma diferença. Por que o pessoal está tirando o dinheiro? Por que o pessoal está saindo das pontas vendidas? Porque eles acham que pode subir? Sim, mas é diferente. Um efeito, a gente chama de efeito manada, quando se começa a comprar, vai todo mundo comprando, ou quando se começa a realizar, vai todo mundo realizando, né? Mas cobertura de vendido, gente saindo da ponta vendida, é diferente de gente que está realmente apostando. Peraí, eu acho que vai subir, então vou colocar o meu dinheiro aqui. Gente que está saindo da venda pode só estar pensando o seguinte, não sei para onde vai. Já tive um lucro significativo, é melhor eu sair daqui porque o mercado pode mudar de uma hora para outra. Ou pior, para quem faz especulação na bolsa, o mercado pode lateralizar. A lateralização ela é o pior movimento para quem faz ali as suas apostas, porque você fica ansioso, não vai para nenhum lado, você aposta que vai cair, ele não cai, não sobe. Então, a cobertura de vendido, ela mostra mais uma dúvida do mercado. Um medo de que possa voltar a subir, claro, isso é inegável, mas mais do que aponta uma tendência de alta, mostra o mercado sem conseguir ver com clareza para onde os preços podem ir. Mas isso, Alex, é interessante a gente deixar claro que é uma ponta de Chicago. Altas de Chicago agora, ou quedas de Chicago agora, estão todas sendo corrigidas pelo prêmio. A gente teve uma alta muito expressiva no prêmio nas últimas semanas, na semana passada e nessa semana, prêmio de soja, prêmio de milho, sofreram bastante força de valorização. O milho chegou a 100 ali para alguns contratos, a soja passa o 100 já para setembro. E o principal peso que a gente tem assistido na nossa cotação de mercado interno não é nem de Chicago. É claro que Chicago é o primeiro item da composição do cálculo, mas é o dólar. O dólar que tem sustentado. A gente está conversando agora com o dólar batendo ali a 5,60. É um grande dólar. 5,60 é um dólar muito caro. E é isso que está sustentando os nossos preços, tanto que hoje o mercado de milho foi um dia bem agitado para milho. Muitas negociações que estavam travadas, muitas indicações de venda que já fazia meses que o lote estava no mercado para negociar, hoje acabaram rodando, porque a gente teve uma indicação no porto acima de 64. A paridade está indicando o preço setembro na casa de 64, 63, outubro ali, agosto, outubro, para milho. E a gente teve trade indicando 65. Não são todas as trades que indicaram esse preço. A grande maioria estão falando em preço Porto Santos na casa de 64 ou 63, mas a gente teve uma trade específica que chegou a ofertar 65, falando ali para agosto, para outubro. Então, isso destravou o mercado físico de milho que estava patinando já fazia semanas. Por que esse destravamento? Foi tudo na conta do prêmio? Não, a gente teve um dólar que saiu de 5,40 para 5,60. E isso acaba sustentando os nossos preços. Então, uma coisa é a gente falar de uma tendência em Chicago. Mas está falando que vai cair, que está sendo negativista, está sendo ruim para o mercado. Não, estou dizendo que Chicago pode cair. Não estou dizendo que o seu preço físico pode cair, porque o dólar veio dando essa sustentação, Alex. Muito bem. Bom, Ronaldo, então a constatação que a gente chega
temos um mercado, mesmo que pontualmente recuperado ou se recuperando em Chicago, e temos um dólar aqui no Brasil também positivo. Isso mudou de alguma forma, então, a precificação por aqui. Que momento é esse, Ronaldo? E qual que, para o produtor brasileiro que está nos ouvindo, qual que é a sua orientação? Toda vez que a gente fala que a conta está sendo sustentada pelo câmbio, o risco é muito maior do que quando a gente fala de uma tendência de Chicago, uma tendência de prêmio, Alex. Por quê? A gente tem um câmbio agora na casa de 5,60, não é um câmbio técnico, não é um câmbio correto. Por que eu falo que não é um câmbio correto? Nos últimos 5 dias, o dólar subiu no Brasil mais de 3%. Nos últimos 5 dias, ele subiu menos de 1% na Argentina, menos de 1%, aliás, ele até caiu na Turquia, no Japão, que são os pares que a gente tem comparado com o Brasil. Então, nos últimos 5 dias, não é o dólar que está subindo, é o real que está desvalorizando. Isso faz com que o Brasil fique descolado, torna o nosso produto mais atrativo, porque a nossa moeda fica mais barata, então nossos produtos ficam mais baratos para vender, porque o câmbio aqui está desvalorizado. Mas isso sugere também, pela análise de dólar, que tem alguma coisa errada com o Brasil e precisa ser corrigida. Então, quando a gente está apostando 100% as nossas fichas na conta de dólar, a gente está à mercê da sorte mesmo, não é nenhuma estratégia, não. Por que esse dólar está na casa de 5,60? A gente teve essa semana a divulgação do relatório das contas do governo, mostrando que o governo arrecadou menos do que o esperava, quase 7 bi a menos de arrecadação do que ele esperava, e essa era uma ponta que o Lula ficava defendendo o tempo todo, não tem que cortar gasto, tem que subir a arrecadação. Subir a arrecadação com a carga tributária, que ninguém já aguenta mais. Eu todo mês aqui que eu vou pagar o imposto é uma tristeza, eu saio depressivo daqui. Toda vez que o contador manda as contas de imposto para a gente pagar, é uma reclamação. A gente tem uma carga tributária muito alta e o governo precisa entender que não dá mais para subir a arrecadação. Quando ele fala em subir a arrecadação, é nas nossas costas, não tem mais de onde tirar. E aí o relatório mostrou isso, que a arrecadação veio menos do que o esperado e o gasto veio muito acima do esperado. Em resumo, o resumo da ópera anunciou aí um corte de 15 bi, 11 bi de redução, 3 de contingenciamento. E o mercado fez a conta. Espera aí, esses 15 bi, eu, para começar, não acredito que o governo vai ter a capacidade de fazer esse corte. E não sei se esse corte é suficiente para manter dentro da meta, para manter dentro do limite orçamentário. Então, a gente tem um dólar de 5,60 por causa de um cenário doméstico. Eu não aposto que o governo tem capacidade de corrigir isso, mas o mercado pode receber uma notícia que entenda que é agradável. Quando o Haddad falou que ia cortar 20 bilhões... ele não mostrou de onde, ele só falou que ia cortar 20 bi e o dólar voltou para 5,40. Então, a qualquer momento, a gente pode ter alguém do governo dizendo coisas que o mercado agrada, mesmo sem fazer nada, e fazer com que o dólar caia. A gente tem agora, dia 30 de julho, a agenda política que o Haddad disse que vai mostrar um relatório detalhado de onde vai fazer essas reduções. Pelo menos 15 bilhões justificado ali. Então, esse relatório, dia 30, ele pode ser 8 ou 80. O mercado olhar e dizer, não, isso aqui não tem sentido nenhum, não vai conseguir fazer nenhuma redução, pode subir mais. Como pode vir um relatório que agrade o mercado e derrubar o dólar. Não dá para prever. É cabeça de político, é cabeça de juiz. Política é uma ciência imprecisa. Você faz uma análise hoje, amanhã o cara acorda com o pé direito ou pé esquerdo e já muda toda a programação. Então, ficar na conta do dólar hoje, acreditando que o dólar vai se sustentar e apostar que os preços vão continuar subindo, eu acho muito arriscado. Então, eu olharia para esses preços de setembro para a soja, 144 no porto, algumas trades chegaram a indicar 145, a paridade de exportação indica setembro porto, soja 144. A gente viu indicações de trades a 145. Eu aproveitaria, eu estaria vendendo alguma coisa nesse nível para setembro, até porque acima disso não vale mais a pena para o chinês comprar nossa soja. Ele compra a soja americana. Soja dos Estados Unidos chega na China no entorno de 489, 490. Soja brasileira chega na China em torno de 485
486. Então a gente já não tem muita margem para subir preço, porque aí fica atrativo a soja americana, do mesmo jeito que o produto americano também não sobe preço, porque aí a China vem comprar a soja brasileira. Hoje os dois concorrentes, os principais vendedores para a China, um está limitando o outro. O preço da soja Brasil limita a soja americana, o preço da soja americana limita a soja Brasil. Isso olhando para a soja. Para o milho, eu acho a situação um pouco preocupante, mais do que a soja. Porque a soja a gente não vê motivos para continuar subindo, porque a concorrência limita, mas não tem nem nada em curso que pode fazer a soja despencar, a não ser essa situação do dólar que eu estou colocando. A soja a gente acredita muito mais numa lateralização perto de 140. Pode vir abaixo, mas talvez volte para o 136, 138 Porto, mas não para derreter demais. Agora o milho, a gente está vendo a Cófico embarcar o primeiro embarque de milho da Argentina, não fazia isso há 15 anos, a Cófico já está embarcando navios de milho argentino, e o milho argentino, FOB, 180, 181 dólares FOB, lá no porto da Argentina. E o milho brasileiro, no nosso porto, na casa de 186, mesmo depois dessa alta que a gente teve agora. Então, o milho eu sou um pouco mais preocupado por causa da competição da Argentina. Hoje foi um dia muito positivo, foi um dia feliz para o mercado de uma forma geral, porque subiu a paridade, muitos comerciantes vieram para o mercado de milho rodou bonito hoje, até deu gosto de falar com muita gente, porque fazia dias que o mercado de milho estava patinando. Mas eu tenho esse olhar preocupante, porque julho não deve fechar com exportação muito bem. Julho a gente esperava pelo menos 4 milhões de toneladas, até agora está em torno de 2. Se fechar com 3, ainda tá bom. 3 ainda é otimista, porque começou muito mal as exportações em julho, mas agosto eu tenho receio da competição argentina. Alex? Ô Ronaldo, só para confirmar então, você falou de 144 para setembro, algumas casas até oferecendo 145. Estamos voltando, nos aproximando de novo daquele recorde do ano, ali dá para dizer em reais, obviamente, né? Então, assim, a sua orientação é participar, Ronaldo? Eu participaria. Tem um prêmio mais agressivo para setembro e é até interessante de ver esse movimento, porque é o seguinte, agosto... a gente está continuando a vender soja, mas o nosso prêmio está ali na casa de 40, hora vai para 50, volta para 40. Prêmio setembro, 118, ou seja, tem um apetite internacional muito grande para a soja brasileira a partir de setembro. Depois disso, de setembro em diante, os prêmios já não estão mais com essa agressividade. Sobretudo quando a gente olha para prêmio 25, deu uma melhorada, estava negativo, muito tempo sem atratividade. Agora a gente fala de prêmio fevereiro na casa de 33, março na casa de 15. Mas o fato é que depois disso, depois de setembro, vem colheita americana. E os Estados Unidos devem tirar dos campos aí em torno de 120, 121 milhões de toneladas, mesmo que seja 121, seja 120. E um ponto a se preocupar, Alex, aí eu não vou fazer nem análise. A gente olha para o passado recente e deixa cada um que está ouvindo tirar a sua conclusão. Mas a gente está falando hoje, eu estou falando do USDA e o mercado recebeu esse número como aceitável. Se o clima for muito catastrófico nos Estados Unidos daqui para frente para mudar esses números, mas confirmando uma produção de 120 milhões de toneladas, o USDA está falando de um estoque final da soja americana na casa dos 12, perto dos 12. 12 milhões de toneladas é um estoque final muito alto para os Estados Unidos. A gente teve estoques finais acima de 12 milhões de toneladas em 2019, em 2020. Ano passado, o estoque foi na casa dos 9. Ano retrasado, na casa dos 7. 2021, também na casa dos 7. O que eu estou querendo dizer com isso? 12 milhões de toneladas, será que a gente sustenta Chicago na casa de 12? Quando a gente teve um estoque de 14 milhões de toneladas, estoque final, Chicago estava na casa dos 8 dólares por bushel. Eu não acredito que vem para 8. 8 é muito baixo. Mas será que 12 milhões de toneladas sustenta Chicago na casa dos 10? Onde que vai ser sentido isso? Lá para novembro, que é novembro que precifica a safra americana. Mas o mercado não vai colocar isso na conta de uma vez só. Ele vai antecipando, vai sentindo aos poucos. Então,
Então eu acho que o estoque final dos Estados Unidos, se confirmando aí perto dos 12, vindo agora dia 12 de agosto, é uma pressão muito baixista para Chicago. Então eu aproveitaria agora esses preços, esses prêmios que a gente está colocando, está vendo agora para setembro. Eu acredito que prêmio setembro no Brasil é um prêmio que mostra a atração da soja brasileira, mas depois disso é colheita americana. Então eu aproveitaria esses preços acima de 140. E agora a gente está falando de 145. A gente chegou ali perto de 146, mas é o que nós já assistimos, bateu lá e voltou. Não conseguiu sustentar justamente por causa da competição com a soja americana, Alex. Muito bom. Show de bola, show de informação trazida aí pelo Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Ronaldo, temos algumas perguntinhas aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar o nosso internauta. O Marcelo Spinardi, essa onda de calor que está ocorrendo nos Estados Unidos está afetando as lavouras? Tem onda de calor lá, Ronaldo? Tem. É o que a gente tem visto nas grandes planícies, né? O cinturão como um todo, o USDA tem marcado ali algumas... E é engraçado, para o milho, o que eu vou falar aqui, eu acho que muito produtor pode pensar assim, não concordo, e eu aceito também não concordar. Mas não é difícil você ter contato com o produtor americano, Alex. A gente já vinha de alguns anos que a gente conhece vários produtores lá, que a gente mantém uma relação próxima, até para entender a realidade das lavouras, mas quando você quer abrir um produtor, quer falar com um produtor novo, é a coisa mais fácil do mundo você ter acesso a um produtor americano e eles gostam de mostrar de fato a realidade. Não ficam... você pode confiar, realmente você pode confiar. E tem produtor que contou para a gente, milho, se parar de chover, está salvo, a produtividade vai ser muito boa. Agora a soja, o Kansas, Dakota do Norte, são ponto de preocupação porque são os estados que pioraram muito no último relatório do USDA. Então, quem está fora do cinturão apresenta um certo risco ainda. Quem está dentro do cinturão, Illinois, Iowa, teve até melhora nas últimas semanas. Minnesota ali que não está melhorando bem, mas o ponto é, quase todos os principais estados, quase todas as regiões produtoras, a gente está falando de qualidade acima de 60%. E clima vai ser isso, vai ser seca essa semana, sente alta em Chicago, aí vem final de semana, tem chuva, ou como eu já disse, tem previsão de tempestade agora. Se a tempestade trazer só água, ou só umidade, Chicago cai, mas se vier tempestades com ventos fortes e granizos, vai tentar. Então o clima ele não tem uma tendência definida, não está 100% precificado, ele vai ser precificado semana após semana, segunda após segunda. Aí é importante a gente deixar claro para quem está escutando a gente, que os Estados Unidos é igual ao Brasil, é um país continental, tem área que tem seca, tem área que não tem. É a mesma coisa quando a gente fala no Brasil aqui. O centro-oeste está muito bem, mas o sul está sofrendo. Ou o contrário. Tem água no sul, mas o centro-oeste está seco. Lá é do mesmo jeito. Só que a região que a gente separa, o mercado pelo menos gosta de falar dessa forma, é separar o que está lá dentro do cinturão, ou leste ou oeste do cinturão, mas tem ali alguns estados, sobretudo para a soja, que estão nas grandes planícies. E as grandes planícies estão sofrendo mais do que o Corn Belt, Alex. Luciano Porto, boa tarde. Vamos tentar entender o remanescente da safra velha no Rio Grande do Sul. Não sei se eu entendi. Em relação a prêmios, Ronaldo. O que está na mão do produtor, vamos ver se é isso que ele está querendo. O que está na mão do produtor lá do Rio Grande do Sul em relação a prêmios, pode ser compensado aí, Ronaldo? Não acredito que o mercado está regionalizado mais não, Alex. Pelo contrário, acredito que a situação do Sul, não sei se ele é porque ele é do Sul ou ele está se referindo aí à situação do que o mercado assistiu acontecer das enchentes, né? Mas não acredito que o mercado está regionalizado mais não. A gente está caminhando aí para uma finalização de estoque final. A gente acredita aqui que já tem cerca de 13% da safra 25 negociada, mas a safra 24, a nossa expectativa aqui é em torno de 75% negociado. E ali do Rio Grande do Sul, uma negociação em torno de 50%. Então, 20 milhões de toneladas ali, do total, 10 já negociadas, né? Não acredito que os prêmios vão se descolar
por praças agora, porque a gente está vendo uma competição internacional. Dentro do mercado interno, vai vir conforme as ofertas forem aparecendo. E o que a gente tem acompanhado, não está faltando tanta oferta assim para a soja. E uma prova disso é o line-up, quando a gente pega ali os movimentos de line-up. Então o mercado ainda está aquecido, o mercado ainda está ofertado, e soja até nas últimas semanas foi mais negociado do que o milho. E não deveria, a gente já deveria estar trocando posição. O milho que deveria ser a bola da vez agora em julho, mas o mercado de soja ainda está bastante aquecido. Então eu não vejo uma valorização, se ele está falando de bases interno, eu não vejo um descolamento do mercado agora não. Eu vejo o cenário nacional acompanhando uma tendência única, Alex. Muito bem. Luciano, se não for isso, manda a pergunta de novo aí que manda a gente de novo. Mas o Zé Natal tá dando boa tarde aqui pra gente. Muito bom, Ronaldo. R$10 de Pix aí pro Zé Natal, Alex. O José Milton Fraga, ele tem a posição dele em relação ao dólar. Com esse governo, dólar não baixa mais e não ia daí para cima, tá falando ele aqui. Mas como o Ronaldo disse, dólar é uma caixinha de surpresas, né? Não dá para a gente confiar num eterno movimento de alta aí daqui para frente. E, portanto, atenção aí para as negociações e, claro, quando o dólar influencia na formação de preços, por que não aproveitar, né, Ronaldo? Assim, eu evito o máximo que eu posso. Você é jornalista, você é imparcial, você entrega a notícia, né, Alex? Uhum. Eu sou analista de mercado. Tento ser, né, enxergar. A gente tenta ser. Uhum. Eu tento enxergar como o mercado enxerga. Eu tenho a minha opinião, mas eu sempre tenho que passar a leitura do mercado. E eu não concordo muitas vezes com o mercado. Então, eu tento, às vezes, trazer sempre a opinião fria da leitura do mercado sobre o governo. Mas é difícil segurar alguns sentimentos, vou colocar assim, contra esse governo, porque ele me traz muita preocupação. A inflação está relativamente controlada, pode até ser que seja, mas eu não atribuo o controle de inflação ao governo. Longe disso, toda entrevista que o Lula aparece, ele aparece atacando o Campos Neto. Então, a inflação, se ela está no nível hoje relativamente controlado, não vejo que o governo é o grande responsável. Pelo contrário, eu vejo uma resistência do Banco Central como o último dos moicanos ali do movimento do sistema da economia do governo para segurar. Agora, olhando para as contas públicas, me amedronta muito mesmo. O que nós vamos fechar em 2024 de déficit primário, déficit de gêmeos, o que nós vamos fechar em 2025 e pior, qual que é a bomba que o Lula vai deixar para o presidente que assumir em 2026? Vale a gente lembrar, fazer uma leitura fria aqui, que o governo Lula pegou a casa organizada. O FHC ele vem ali de uma reestruturação do Plano Real, a gente tinha inflação a mais de 4.000% ao ano, depois ali do sistema da ditadura, enfim, o Fernando Henrique Cardoso faz o plebiscito, né, para poder reorganizar o tempo de quem pode ficar no comando. Enfim, a gente tem o Sarney, o Collor não consegue corrigir ali a inflação, por isso que ele sai, o FHC corrige, lança o Plano Real, bota a casa em ordem. Quando o Lula pega, ele tem gordura para queimar. E ele cria o dragão da inflação durante 8 anos e deixa a bomba estourar no próximo governo. Foi por isso que a Dilma estava insustentável, porque as medidas que ela estava tomando só piorava a criatura que o Lula criou. E ele está fazendo a mesma coisa nesse mandato, está criando um grande problema de déficit para quem for pegar em 2026. Então eu tenho muito medo, e eu acho que o mercado também já viu esse risco que está apresentado. Agora, do ponto de vista especulativo, aí é opinião, não é uma análise, aí é o Ronaldo chutando mesmo, eu imagino que a coisa pode estar muito pior do que o que a gente está vendo. Por isso que o governo está querendo lançar medidas que são totalmente antipopulares, ou antipopulistas, como a medida do ICMS que a gente viu, chamada PEC do fim do mundo. Para que o governo arrisca a popularidade com a PEC, uma medida que ele sabe que vai cair, mas tentando arrecadar o máximo que pode com migalhas? O que o governo não esperava era que o Pacheco devolvesse essa PEC tão rápido. Ele esperava que ficasse no Congresso patinando, demorando para ser resolvida, e ele fosse arrecadando. Então, essa tentativa desesperada de arrecadar a qualquer custo
me dá a entender que a situação pode estar pior do que o que a gente imagina e na hora que essa bomba estourar, o efeito ser catastrófico. Essa é a minha opinião, do Ronaldo, não é o que o mercado está enxergando. O mercado está enxergando a divulgação dos números oficiais. Olha, a situação não vai ser boa, mas não está colocando em linha essa catástrofe. Então, o dólar, ele para recuar, a gente precisa de algum sinal do governo que seja crível, que seja de fato, olha, realmente dá para ser feito. Até agora a gente está tendo, com perdão da palavra, só conversa fiada, Alex. É isso aí. Bom, tem mais participação aqui, Ronaldo. O Luciano confirmou que a gente respondeu o que ele precisava conseguir entender sobre o descolamento de preços. O Rogério Medeiros concorda com o José Milton Fraga sobre o dólar. O Bruno Oliveira está dando boa tarde aqui para a gente, lá, dizendo que lá no Triângulo do Mineiro está de olho aqui no fechamento de mercado. Obrigado pela audiência, Bruno. Marcelo Spinardi, sai Campos Neto e mais 7 do Conselho. Aí você vai ver o que é inflação. Olha o comentário aí do Spinardi aí com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Mudanças à vista, senhor Ronaldo. Semana retrasada, a gente recebeu um convite, semana passada ou retrasada, não lembro certinho. A gente recebeu um convite para participar de um evento com o Gabriel Galípolo. Eu vou até agradecer aqui o Sicredi pelo convite, convidou a gente para estar lá. Fazer uma crítica assim, Sicredi, você segurou muitas perguntas, a gente não perguntou tanto do jeito que queria perguntar para o Galípolo, porque ele é a linha de sucessão ali do Campos Neto, né? Mas o Campos Neto é o último dos baluartes. Ele, na hora que ele sair, depois que a gente vem acompanhando o Galípolo, aumentou um pouco a esperança de que ele não vai ser só um peão do Lula. Pelo contrário, ele parece ser uma pessoa bem preparada, capacidade de gestão. Ele tem bastante, ele segue muitos passos do Campos Neto, mas é saber o que ele vai conseguir fazer de autonomia dele e o que ele vai fazer de mandados do Lula. E realmente é uma preocupação. Vai ser renovada a diretoria do Banco Central, o Copom vai ser renovado, e pensa, ninguém quer juros altos, não estou falando aqui que eu quero juros altos, nem o Campos Neto quer juros altos, mas ninguém está mantendo juros altos à toa, não é porque quer, é um remédio amargo, porque a gente está vendo o próprio governo contribuir com os juros que tem feito, com as dívidas que tem rolado, contribuir para um cenário pior. Então, infelizmente, a gente tem esses juros altos porque tem um outro cenário ali que pode empurrar a gente para baixo. Agora, depois que sair Campos Neto e for renovado o conselho, que tem sim essa expectativa de renovação, eu acredito que a gente pode ter um mercado muito mais sensível e, infelizmente, o Brasil... É doído falar que o Brasil está entre os piores movimentos de dólar do mundo, né? A gente aí subiu para a 8ª maior economia do mundo e o nosso câmbio é um dos mais desvalorizados do mundo. O pessoal não está muito animado não. Paulo Martim Bianco está dizendo que dias piores virão para o real. Tomara que não, Paulo. Tomara que você esteja errado e, enfim, nós também, né, Ronaldo? Mas a gente sempre torce pelo melhor, né? É isso aí. Aliás, pessoal, muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês aqui no nosso chat. É sempre importante ter a sua participação e principalmente entender quais são as suas dúvidas e como vocês gostam de participar aí das nossas conversas. Obrigado mesmo, a gente atingiu, Ronaldo, hoje aquela meta que eu vinha pedindo aí para o pessoal ajudar a gente dos 100 mil inscritos. Estamos nela, já acima dela aí. Obrigado por todos que nos ajudaram. Agora o rumo aos 200 mil inscritos aí. Portanto, a campanha continua agora para os 200 mil. Obrigado a todos aí que nos ajudaram. Inclusive, Ronaldo participou dessa campanha aqui com a gente, incentivando a galera aí a se inscrever aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Mas continuem se inscrevendo, não deixe de deixar o seu like, o seu joinha aí pra gente e aquele acionamento do sininho para ser avisado, notificado de quando o Ronaldo estiver aqui com a gente ou quando um especialista estiver falando de mais diversos temas do agronegócio aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Ao meu amigo Ronaldo Fernandes, meu muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela vontade que você tem de conversar com a gente, de esmiuçar todos os detalhes, todos os assuntos, enfim, para que não fique dúvida nenhuma para os nossos internautas. Obrigado aí pela dedicação aí da conversa. Obrigado, viu, Ronaldo? Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço, Alex. Agora é dobrar a meta, né? Chegou no 100 e 200. Deixa eu só aproveitar um pouquinho, então, do sucesso de vocês aí, agradecer sempre o espaço que vocês deixaram pra gente e pedir pro pessoal seguir a gente também, quem puder e se interessar, lá no royal.rural, no Instagram. A gente sempre tenta disponibilizar ali informações que a gente acredita que possam ajudar. E continuar se inscrevendo aqui no Notícias Agrícolas, que sempre tem ajudado o produtor e o comprador a tomar as suas melhores decisões. Obrigado e até a próxima, viu, Alex? Grande Ronaldo, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Até a próxima. Tá aí Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, detalhando aí fundamentos, questões que podem influenciar nos preços, possíveis rumos de preços aí para a soja, não só para a soja como para o milho também. Enfim, show de bola, show de informação trazido pelo Ronaldo Fernandes no dia de hoje. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanha comigo na tela. A soja para agosto acabou fechando no vermelho, 0,25, nada muito expressivo, enfim, dá para dizer que ficou praticamente estável, fechou a 11 dólares e 17 centes por bushel. O setembro, 11 dólares e 71 centes por bushel, 7 pontos de alta. O novembro, 10 dólares e 75 centes por bushel, 6,75 de elevação. Janeiro, 10,89, alta de 6,5 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também de forma positiva, encerrando lá na Bolsa de Chicago para setembro a 4 dólares e 2 centes por bushel, 2 pontos mais 25 de elevação. A mesma alta para dezembro, que fechou a 4,17, o março 4 dólares e 31, subindo 2 pontos, e o maio 4,41, alta de 1 ponto mais 75. E para finalizar temos o trigo. Trigo no vermelho, setembro 5 dólares e 42 centes por bushel, perdendo 5 pontos mais 25. O dezembro 5,67, queda de 5 pontos mais 25 também. O março 5,88, perdendo 5 pontos. E o maio 6 dólares por bushel, uma queda aí de 4,5 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.